falar na triste realidade da situação espiritual dos israelitas ou dos judeus em nossos dias. A Bíblia diz que eles rejeitaram a Jesus. João 1:11. Eles continuam rejeitando a Jesus na sua esmagadora maioria. Exceto que na época de Jesus, alguns judeus se converteram. Depois que Jesus subiu, muitos se converteram no dia de Pentecostes. Através do apóstolo Paulo, alguns judeus se converteram nas sinagogas espalhadas por onde ele ia. No decorrer da história, alguns judeus se converteram. Em nossos dias, alguns judeus estão se convertendo. Mas no cômputo geral, isso não significa muita coisa. São pouquíssimos. Israel tem uma população de 10 milhões de judeus que moram lá. Os judeus messiânicos que aceitam Jesus são em torno de 10 mil. 10 milhões de habitantes, 10 mil que aceitam Jesus. São muito poucos. É como na época de Elias, só 7 mil não dobraram joelhos a Baal e nem todos dobraram joelhos a Deus. A população de milhões, só 7 mil que não dobraram joelhos a Baal. Hoje é mais ou menos a mesma proporção em Israel. E eu quero lembrar a você que a grande tribulação vai ser merecida por Israel. Vai ser tempo de angústia para Jacó, é o que a Bíblia nos diz. O bem conhecido no meio evangélico, primeiro-ministro ainda, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, essa palavra quer dizer Netanias. Esse Netanyahu é bastante conhecido no meio evangélico pelo que ele tem dito. E ele agora afirmou num evento lá em Israel, um evento que reuniu profissionais cristãos de mídia de 30 países, num evento em Israel, eles chamaram o primeiro-ministro e ele falou, o primeiro-ministro declarou a esses jornalistas cristãos que os cristãos são os melhores amigos de Israel. Os cristãos são os melhores amigos de Israel. Não temos melhores amigos no mundo todo que os cristãos. E ele falou sobre isso e tem repetido isso por diversas vezes. Na prática, o Netanyahu representou nas últimas eleições apenas 1/4 do pensamento judeu da população de Israel em nossos dias. Somando os religiosos de outros partidos, ele não consegue maioria, dá uns 40%. O Netanyahu não consegue mais do que isso, ele não consegue mais governar porque Israel não quer essa ideia dele. Mas tão somente por uma coisa, que ele insiste teimosamente em não abandonar a religião. O Netanyahu representa um partido, o Likud, um partido de direita, que representa a quarta parte da população. Mas ele não abre mão dos partidos religiosos, que são pouca coisa, somando pouca coisa. E no final, ele não consegue fazer maioria, ele não consegue governar. O que a maioria esmagadora dos israelenses estão querendo é que ele se una com o partido de direita moderada, o azul e branco, liderado pelo general Gantz, que tem pensamentos parecidos com o dele, porém não tem compromisso com a religião. Esses dois formam maioria. É que o povo quer que eles se unam, mas para eles se unirem, o Netanyahu tem que abandonar os religiosos. Aí eles formam maioria e Israel vai ficar feliz da vida. É o que o país quer. O Netanyahu está sendo muito criticado, acusado de corrupção. Ele está sendo pressionado a abandonar os religiosos. Tem gente que fala isso claramente, que quando ele abandonar os religiosos, ele vai fazer um governo de coalizão e os
habitantes vão apoiar de todo o coração. Israel não quer partidos religiosos. O Netanyahu, se sentindo assim, como que o povo abandonando a Deus, está declarando que os melhores amigos e leais, amigos mais leais de Israel são os cristãos. Os cristãos, na verdade, estão adorando Israel. Não era para tanto, mas nós temos simpatias, é verdade. No entanto, os próprios judeus não têm simpatia pela religião e pela lei da Torá e no seu país. Eles querem ser livres, laicos, eles querem ser livres como as outras nações e pecar livremente, sem intromissão da religião. Estão começando a voltar a circular ônibus nos sábados, aeroportos funcionarem, lojas funcionarem nos sábados. O candidato Lieberman fez questão no sábado de trabalhar e comer carne de porco para ofender os seus conterrâneos judeus religiosos. A maioria da população não quer a religião em Israel. Eles querem ser judeus, mas sem religião. É interessante a concepção deles. E só para encerrar essa reflexão, para você poder entender por que Israel vai merecer a grande tribulação, está crescendo em Israel um movimento, esse sim, muito mais do que um movimento messiânico, é um movimento de apoio às comunidades LGBT. Por imposição política, o primeiro-ministro Netanyahu tinha, não sei se ainda tem, um homossexual assumido no ministério dele em Israel. As paradas gay em Israel estão fazendo muito sucesso. Os homossexuais estão de vento em popa em Israel. Agora, existe um movimento muito interessante. É um movimento encabeçado por muitas prefeituras, por exemplo, na cidade, município de Efrata, estão fazendo assentamentos, locais de apoio aos pais de homossexuais. Isso porque eles não querem perder esses homossexuais. Como os homossexuais são muito solitários e antissociais, eles estão fazendo essa força para os pais apoiarem os filhos homossexuais e tratarem com amor e não perderem esses filhos. Esse movimento está crescendo de apoio aos pais dos homossexuais, para você poder entender como está a situação espiritual em Israel. Talvez os simpatizantes do movimento LGBT são maior em número que os simpatizantes de Jesus, os messiânicos. Entenda essa situação para você ver o que está acontecendo em Israel, como o dinheiro, a segurança, a prosperidade do país, tudo isso está conseguindo afastar os judeus de Deus, da Torá e da religião cada vez mais.